Olá, está começando mais um Repercute Paraná, um programa de iniciativa da Central Única dos Trabalhadores para levar até sua casa aquilo que você não vê na imprensa convencional. Por falar em imprensa, a cobertura eleitoral, sem dúvida, é um dos grandes momentos para a imprensa em qualquer país. Quando estamos falando de uma eleição presidencial, essa sensação aumenta e muito. Mas ela é imparcial neste processo? Nós queremos discutir um pouco, conversar com os jornalistas e professores universitários Mário Message Júnior e Guilherme Carvalho sobre este tema. Mário e Guilherme, sejam bem-vindos no Repercute Paraná mais uma vez. Muito obrigado. Acho que dá para começar com essa pergunta, Mário. Existe de fato uma imprensa imparcial? Essa pecha que a grande mídia, né, pelo menos os grupos empresariais de mídia tentam vender, dessa suposta neutralidade, dessa suposta imparcialidade, isso existe de fato? A gente tem que separar duas coisas aí. Uma é a posição do veículo, né? Em outros países, em democracias mais maduras, os veículos não têm receio de afirmar a sua posição. Tá? Você sabe quais são os jornais, veículos republicanos, veículos democratas, veículos de esquerda, veículos de direita, na Espanha, na França, nos Estados Unidos. No Brasil, os grandes meios adotaram esse discurso, né, de não declinar suas posições eleitorais. Mas eles têm suas posições eleitorais, suas posições políticas. Por outro lado, é a atividade jornalística em si. O meio pode defender o candidato que bem queira. O meio pode defender a posição que bem queira. O que ele não pode a princípio, movido por isso, né, direcionar a sua cobertura em função das suas posições. Uma coisa é o que ele pensa sobre o processo eleitoral. A outra é como ele atua como um veículo que cobre esse processo eleitoral. E no Brasil a gente tem essa situação que é um pouco contrária ao que a gente vê em democracias amadurecidas. Meios que negam seu posicionamento explícito sobre o que defendem, o que pensam na sucessão, mas fazem coberturas muito enviesadas, muito favoráveis aos seus pontos de vista, aos seus candidatos. Mas se esses veículos se assumissem, por exemplo, o veículo publica a sua posição em favor de um ou outro candidato, ele teria, por exemplo, essa liberdade de só falar bem de um candidato, ou só falar mal do seu adversário? Como é que se dá esse processo? Do ponto de vista do que é o papel do jornalismo hoje nas democracias, também não teria, não poderia. Se ele quer ser considerado como um veículo jornalístico, não poderia, porque assumiu uma posição, a partir daí passar a fazer uma cobertura que reflete essa posição. Acho que a posição do veículo é uma coisa, o papel que ele assume na cobertura é outra coisa totalmente diferente. Por exemplo, ontem o José Serra estava depondo na Polícia Federal, sobre a questão do escândalo dos trens em São Paulo. Saiu uma nota na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo tem todo o direito de gostar do Serra. Tem todo o direito de apoiar o Serra para o Senado. O que ela não pode é fazer uma cobertura que é desproporcional e que é vantajosa para o seu candidato. E isso ela está fazendo. Ela deveria dar uma cobertura a este depoimento tal qual ela faria se o depoente fosse alguém ligado a um partido com o qual ela não se relaciona bem. Mas aí há uma interferência clara no aspecto editorial do posicionamento ideológico da Folha, de um posicionamento que a Folha nega. Essas eleições, né, a gente pode dizer assim, elas se desdobraram em diversos capítulos, né? Foi uma eleição cheia de altos e baixos, né, inclusive com o episódio da morte do Eduardo Campos. Guilherme, na tua avaliação, como é que a imprensa se comportou de modo geral desde o início da cobertura das eleições até o seu final? A gente faz a avaliação baseado num comparativo com outras coberturas em outras eleições do país, né? E é engraçado a gente perceber como a mídia em geral, e quando estou falando de mídia, estou falando dos grandes meios de comunicação, dessa mídia convencional, né, comercial, trata a questão das eleições. E aí a gente tem, enfim, capítulos diferentes para cada uma das eleições.
Eu lembro, há um tempo atrás, na eleição de 2001, o Lula e o Serra, se eu não me engano, eram os dois candidatos, e a Globo simplesmente não deu cobertura, né, para as eleições. Simplesmente silenciou sobre as eleições. Então, era uma cobertura diferente, né? E agora nós vemos uma exposição muito grande, às vezes, de determinados fatos, como foi o caso do Eduardo Campos, que causa uma comoção nacional e as pessoas queriam saber os detalhes, ou pelo menos a imprensa explorava quais eram os detalhes da morte, do acidente, a figura pública de Eduardo Campos. E o resultado foi um crescimento gigantesco de pessoas que estavam dispostas a votar na Marina, né, na Marina Silva, que era a candidata a vice da mesma chapa do Eduardo Campos. Né? Então a gente vê um movimento de preferência por esse ou por aquele candidato, muitas vezes determinado por maneiras de cobertura ou formas de cobertura que são dadas pela mídia de alguma forma, né? Mas isso até surgia aquela suspeita de irregularidade com o avião, com o qual aconteceu o acidente e tal, e de repente parece que a mídia silenciou sobre o assunto da morte, do fato e tal. Quer dizer, há também, né, dentro desses altos e baixos, uma tendência nesse sentido. Enquanto estava servindo de notícia que impulsionava, né, determinado candidato nas pesquisas, você faz uma cobertura, quando surgem outros fatos que talvez possam dificultar esse processo, você silencia. É um tipo de movimento que talvez nós possamos identificar como algo que esteja afetando os interesses dessa grande mídia de algum modo, né? Porque no momento em que a Marina Silva começava a despontar como a possível candidata que iria para o segundo turno, de repente a mídia começa a dar algumas notícias negativas sobre a candidatura dela, começam a dar algumas notícias mais positivas sobre o Aécio Neves, e aí nesse momento você tem uma mudança das preferências de voto. De repente o Aécio Neves começa a crescer como preferência para segundo turno e a Marina Silva começa a cair, né? Então, enfim, são coisas que a gente percebe que a mídia tem um papel muito importante sobre a decisão que as pessoas vão tomar para, por exemplo, no voto de presidente. Além dessa, né, da própria cobertura dessa grande imprensa, Mário, a gente observou um fenômeno talvez que tenha se destacado mais ainda nessa eleição de 2014 do que já havia se destacado em 2010, que era a presença das redes sociais também no debate, na forma como as notícias iam circulando. Né? Se a gente lembrar, por exemplo, em 2010, lá o episódio da bolinha de papel, né, que a mídia noticiou de uma forma e de repente as redes sociais vieram e desmentiram o fato ou, né, apresentaram outras versões. Nessa eleição a gente teve, na verdade, uma grande rede de boatos, né, de informações que se espalhavam, muitas vezes sem se saber de onde, né, desde informações como, por exemplo, uma suposta bolsa prostituição, até a questão na reta final das eleições da morte do doleiro Alberto Youssef, né, por conta das acusações que ele tinha feito. Quer dizer, os grandes veículos de comunicação, eles acabaram cumprindo o seu papel de informar e elucidar esses boatos que surgiam nas redes, ou eles acabavam fazendo eco para esse tipo de boato? Os boatos têm... os boatos estão... Até ontem tinha boato ainda. Ontem estava circulando a informação de que a Dilma tinha convidado o Sarney para ser ministro da Cultura e que o Sarney já tinha aceitado. Foi publicado num blog de um pianista do Estadão e passou a circular nas redes como se fosse verdade. Então, as redes produziram, acho que, algumas mudanças bem sensíveis na eleição. Primeiro, acabaram com o monopólio da voz, que era dos meios de comunicação tradicionais. Isso permitiu coisas como a desmontagem da farsa, que foi o ataque com a bolinha de papel com o Serra. Né? Permitiu a divulgação de certas informações, como o aeroporto de Cláudio, o financiamento de empresas de comunicação da família do Aécio Neves. Então, as redes têm um papel de fazer frente, de reduzir o poder monopolizado de narrar os acontecimentos dos meios convencionais. Por outro lado, elas também se converteram num espaço, e isso é um fenômeno muito curioso, né? A quantidade de gente mal informada
ou desinformada se posicionando politicamente, né? Coisas como o debate de pessoas que estão defendendo agora que São Paulo se separe do resto do país, alegando que São Paulo, a cada real que dá para a União, recebe apenas 6 centavos de retorno. É uma conta que é feita você pegando quanto que é arrecadado em São Paulo e o que é aportado da União no orçamento de São Paulo, desconsiderando as universidades federais de São Paulo, desconsiderando o judiciário federal que está em São Paulo, o Ministério Público, desconsiderando todos os programas sociais que afetam São Paulo. Os repasses de saúde, educação, segurança. Desconsiderando tudo. Ou seja, um dado que não tem a menor consistência. Aí você pergunta, por que as pessoas acreditam em coisas que não são verossímeis, como a história de que o Sarney foi convidado para ser ministro da Cultura, que a Dilma teria começado a montar o Ministério pela Cultura, uma coisa que não faz sentido algum. Montar um ministério é uma coisa extremamente intrincada, é uma negociação. Jamais se começa pela Cultura, jamais começaria assim, sem conversar com o próprio partido. A informação não é de fonte confiável, o cara não é jornalista, o cara não diz de onde vem, não é verossímil, mas tem gente que está disposta a acreditar nisso. E para mim, o que eu acho que a rede produziu como um fenômeno, uma bola de neve de desinformação, é que ela supre de informações tortas o desejo de pessoas que querem ver o mundo segundo a sua visão ideológica, né? O sujeito quer encontrar informação que confirme a sua posição sobre o mundo. Ele quer encontrar informação que, de alguma forma, endosse a sua posição de que São Paulo tem que se separar do Brasil, porque São Paulo é autônomo, porque São Paulo arrecada e depois repassa para todos os estados. E alguém publica uma informação torta, distorcida, uma informação parcial, uma informação que não tem consistência alguma, mas uma massa muito grande acredita. Acredita por quê? Porque aquela informação confirma os seus preconceitos, né? Então, o que a gente está vendo neste momento de surgimento dos meios de comunicação é uma grande incapacidade das pessoas de lidar com esse fluxo gigante de informações e com um fluxo gigante de informações tortas, distorcidas, falsas, improcedentes, sem consistência alguma, mas que acaba transitando, e isso facilita muito a propagação de boatos. No caso do Youssef, eu acompanhei por um post de uma amiga de Facebook, dizendo que ele estava, já tinha sido morto, depois ele já não estava mais morto, que ele tinha sido envenenado. A certa altura ela disse, ainda me citando, Mário, mas é verdade, ele está numa UTI blindada. Eu falei assim, UTI blindada? Sabe, as pessoas não desconfiam que a informação, se ela não parece verdadeira, se a informação não faz sentido, desconfie. Então as pessoas estão muito preparadas ainda nesse momento para lidar com esse conjunto de informações, muitas vezes inverossímeis, muitas vezes sem consistência alguma, e por outro lado as pessoas querem achar informações que confirmem seus preconceitos. Né? Então o separatismo em São Paulo acha um argumento que é um movimento separatista, é um movimento preconceituoso, né? É um movimento que tem raízes numa visão distorcida sobre o que é o Brasil, sobre o que é São Paulo, mas encontra num ou outro site uma informação que parece que dá racionalidade para aquela posição. E isso também está acontecendo em rede. Muita gente que você vê se posicionando com muita informação, advogando preconceitos, advogando posições sobre as coisas, e quando você vai entrar no fundamento, na informação, você vê que é um muito conjunto raso, de informações falsas, ou muito raso, ou às vezes muito profundo, mas totalmente distorcido. A informação não tem consistência alguma, mas aquilo sustenta a posição daquela pessoa. Nesse sentido, muitas vezes a própria mídia convencional, né, em especial nos seus blogs ou mesmo na mídia impressa, acaba relatando esses episódios que a gente vê nas redes sociais de maneira a relatar a repercussão que determinado fato teve na rede e não o fato em si, né? Por exemplo, determinadas posições de perfis, por exemplo, de políticos atuantes, famosos na política local, que se posicionam, que começam a postar determinadas notícias nas redes sociais, e o veículo de comunicação chega lá e fala que aquele assunto, aquela postagem de determinado político teve tantos compartilhamentos, teve tantas pessoas comentando, mas não trata do assunto em si, né? Quer dizer, como é que a mídia muitas vezes acaba fazendo também esse jogo duplo, né, de
não negar determinadas coisas, não entrar em determinados debates, mas de fazer com que o negócio propagasse sobre esse viés jornalístico, dizendo, olha, é um fenômeno que aconteceu lá, nós estamos apenas anunciando, noticiando esse tipo de fenômeno, Guilherme. Acho que aí são duas coisas que a gente precisa considerar, né, nesse tipo de cobertura. Primeiro que você tem o interesse comercial, porque às vezes são fatos que chamam a atenção das pessoas, enfim, que vão dar um certo índice de audiência para aquele veículo onde ele está trabalhando. Então ele é movido por esse interesse, essa curiosidade, melhor dizendo, né, das pessoas sobre a vida dos candidatos ou das pessoas famosas, e portanto, mesmo que aquilo não tenha relevância, né, relevância no sentido jornalístico, mas acaba ganhando a atenção desses meios de comunicação. E a outra é que a gente acaba verificando um certo casamento com interesses de donos de meios de comunicação também, que tem por objetivo muitas vezes provocar um debate despolitizado sobre o que de fato, né, deveria ser politizado, ou um debate político que se paute, por exemplo, por questões de programa de governo, né, ou enfim, políticas que vão de fato definir a vida da maioria da população, que foi uma coisa totalmente, no meu ponto de vista, pelo menos esvaziada nessas últimas eleições, né? Eram debates muito periféricos, eram debates que tratavam de questões específicas, não que não fossem importantes, mas que muitas vezes nem diziam respeito ao poder executivo, né? O mérito tem que ser discutido no poder legislativo, por exemplo, no âmbito do legislativo. Então são questões muitas vezes periféricas que acabavam ganhando uma atenção muito grande dos meios de comunicação, e o que realmente deveria ser debatido acabou sendo muito esvaziado. A gente acabou vendo isso mais para o final das eleições do segundo turno, mas foi um tipo de discussão que dominou praticamente todo o período eleitoral, né? Os debates sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, enfim, a redução da maioridade penal, são temas importantes de serem debatidos, questões específicas, não estou dizendo que não são, sim, mas me parece que o que deveria de fato ser discutido, questões mais importantes, né, sobre programas de governo, propostas de governo de centro, né, do que vai de fato definir a política dos próximos 4 anos de um governo do Estado, enfim, do Senado, na Assembleia, no Senado Federal, no Congresso Nacional ou na Presidência, me parece que ficaram relegados a um segundo plano. Nesse sentido, inclusive, o próprio site donosdamídia.com.br cita essa relação, por exemplo, entre políticos e os meios de comunicação, afirmando num levantamento recente que dos 513 deputados federais que nós temos na Câmara, 277 são donos ou têm parentes próximos que são donos de meios de comunicação. Quer dizer, há de fato um jogo de interesses muito, muito próximo, né, entre aqueles que hoje estão ocupando esses cargos eletivos e os meios tradicionais, os grandes veículos, a forma como eles noticiam esses fatos, ou não? Não, existe. Mas eu só queria voltar um pouquinho, né, porque tem essa relação entre o mundo político, que é uma relação ilegal, porque político não pode ser concessionário de serviço público e radiodifusão é serviço público, né? Nessas horas que eu quero saber onde está o Ministério Público, porque é uma ilegalidade, é inconstitucional. Né? Fere a lei de radiodifusão? Fere a lei da radiodifusão. Uma rádio, uma TV não pode ser vendida, e isso dá manchete, né? Não sei quem vendeu a rádio para não sei quem, não pode ser vendido. Né? É uma concessão, vender uma rádio ou uma televisão é da mesma natureza que vender uma concessão de pedágio. Ninguém vende uma concessão de pedágio, você nunca vai ver uma manchete de alguém dizendo que vendeu uma concessão de pedágio para uma empresa para outra. Não faz sentido algum. Então, a comunicação é terra sem lei, e é uma terra sem lei porque quem faz as leis é beneficiado da ausência de leis. Né? Porque eles são concessionários, boa parte dos políticos são concessionários, eles têm meios de comunicação, e alguns chegam a considerar que ter os meios de comunicação é só decorrência, é parte da própria atividade política. Eles precisam ter porque eles são políticos, eles naturalizam isso como se fosse a coisa mais banal do mundo. Mas só voltando um pouco na questão dos boatos que você mencionou antes, né? A gente tem como princípio jornalístico que a gente só divulga informação checada. Jornalistas vivem num mundo bastante, digamos, nebuloso, porque as fontes dos jornalistas muitas vezes são
corruptos, corruptores, bandidos. Às vezes quem tem informação não é exatamente a melhor pessoa do mundo. Então, os jornalistas transitam no mundo no qual se relacionam com pessoas dos mais diversos estirpes. Né? Então, a relação que o jornalista tem com a fonte é uma relação de confiança e desconfiança. Sim. O cara que te passa informação, se o cara está, por exemplo, ligado ao mundo do tráfico e te passa informação sobre o tráfico, você não pode desconsiderar essa fonte como... É uma fonte relevante, ela tem informação. Então, você cultiva essa fonte, você mantém uma relação com essa fonte. Tá? Agora, quando a fonte tenta enganar o jornalista, o que o jornalista deve fazer? Eu já vi jornalistas como Hélio Gaspari fazendo isso, pedindo desculpas ao leitor e dizendo que nunca mais vai confiar naquela fonte. Ou jornalistas como o Luiz Nassif, um sujeito extremamente sério, que disse: se um cara te passa um dossiê falso, você tem a obrigação de não publicar o dossiê e fazer uma matéria contra a tua fonte. Porque o cara tentou te enganar. Tá? Quando você tem um Twitter, como o tweet do Rossoni, que deu a repercussão que deu com a história do envenenamento do Youssef, é claro que a repercussão em si é notícia. E eu daria a notícia. Assim, Twitter de Rossoni alcança não sei quantos retweets e repercute em rede social. Passo seguinte, eu como jornalista, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que checar se o conteúdo é verdadeiro. Não sendo verdadeiro, meu dever como jornalista no momento seguinte, dizer: tweet de Rossoni é falso. Porque o Rossoni deliberadamente mentiu sobre o envenenamento do doleiro, tentando influenciar no processo eleitoral ali no final. E foi um boato que causou algum estrago que a gente não sabe mensurar exatamente, mas que pelo menos as pesquisas apontaram isso. Uma subida da Dilma até certo ponto, no final uma embicada para baixo. Algum percentual de voto tirou, alguma interferência no processo tirou. E uma interferência desonesta, porque é espalhando uma informação que não é falsa. Como o jornalista tem que se posicionar, que é falsa. Uma informação que é falsa. Como o jornalista tem que se posicionar, sim, o Twitter do Rossoni bombou, tal, e isso é notícia. Verificada a falsidade, tem que denunciar o Rossoni. Tem que denunciar o Rossoni. Nós vamos fazer um rápido intervalo, a gente já volta também com essa temática um pouco mais saindo das redes e voltando para a cobertura dos veículos de comunicação. Repercute, volta já. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? Cristina. E por favor, me aceite. E antes do que imagina, vai ter a sua... Ô pai, que horas começa o futebol? Não era às 9? Antigamente era às 9, mas agora é depois da novela. Novela? Por quê? Porque a emissora da novela vai transmitir a partida e ela determina que o jogo comece depois da novela. Que absurdo, pai! Estou ficando com sono. Por que essa emissora determina uma coisa que não é da conta dela? A emissora que corte a novela. Pois é, filho, uma televisão não deveria determinar o horário do jogo. Mas determina, né, pai? Cortou primeiro, executou o seu centro, entrou o Paquete.
A concessão de canal de televisão é pública. Uma emissora de TV deveria servir ao interesse de todos e não o contrário. Por isso quero falar também. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do nosso Repercute Paraná. Conversando hoje com os professores de comunicação Mário Message Júnior e Guilherme Carvalho sobre a cobertura da imprensa no último processo eleitoral. Na avaliação de vocês, os grandes veículos de comunicação, eles se deixaram levar pelas ondas ou eles fizeram uma análise mais crítica dos fatos? Né? Diante daquilo que a gente falava um pouco no primeiro bloco, né, do papel da internet, das redes sociais, qual é a análise que vocês fazem? Inclusive, eu acho que talvez citando o próprio exemplo que o Guilherme falou, de como a Marina até certo ponto estava subindo e depois passa a cair, e o Aécio nesse primeiro momento é dado como morto politicamente e depois começa a crescer nas pesquisas. Enfim, qual é a avaliação que vocês fazem? Eu acho que a imprensa ela tem não tratado diretamente, né, dos temas que são abordados pelas redes sociais ou que transparecem nas redes sociais, mas eles emergem de alguma maneira na própria cobertura ou na seleção dos fatos que vão ser noticiados por esses veículos, né? Então, não deixa de ter uma certa relevância. Agora, alguns temas que são importantes, que deveriam estar sendo debatidos pela imprensa, por exemplo, no meu ponto de vista, que acabam sendo silenciados, né? Por exemplo, a gente vê um movimento agora, pós-eleição, um movimento pró-separatismo, né? Volta esse movimento Sul é meu país, quer dizer, uma depreciação do povo nordestino, quer dizer, há uma série de iniciativas bastante reacionárias, né, e que até pareciam estranhas, assim, quer dizer, que jamais se pensaria que se falaria agora, nos dias de hoje, e que começam a vir à tona novamente. Então isso aparece nas redes sociais, mas não aparece claramente na mídia, de alguma forma. Não se debate esse tipo de tema na mídia, o que eu acho que deveria ser papel também da imprensa se a gente entender o jornalismo como atividade de interesse público. Portanto, pensar nesse coletivo, pensar no resultado de uma eleição, do resultado social, porque as análises são sempre aquelas. A economia caiu, subiu a taxa de juros subiu, e isso os reflexos sobre a inflação, né, quer dizer, é sempre muito... Não é por 0,5%. Exatamente, é sempre muito tecnicista as análises, né? Pouco sociológicas, eu diria. Então, e o jornalismo acaba a imprensa, de modo geral, acaba silenciando sobre temas muito importantes, né? Essa pós-eleição seria fundamental que se fizesse uma boa análise, né? A gente tem uma cobertura muito intensiva da imprensa durante o período da eleição, durante a campanha eleitoral, até as eleições. De repente, o que sobra das eleições, o rescaldo das eleições, fica muito num plano muito raso, eu diria, né? Mas essa característica factual da imprensa brasileira não acaba inibindo um pouco essa possibilidade de você ter debates mais profundos, Mário? Você acha que ela faz muita reportagem, por isso que ela faz pouco debate? Eu acho que ela faz, quando não dos fatos em si, né, inclusive com episódios que a gente vivenciou, ela busca criar fatos, né, fatos políticos que têm determinada repercussão, coisas que você fala num dia, né, como, por exemplo, alguns posicionamentos que você vê o Jornal da Globo dizendo uma coisa, no dia seguinte sendo reproduzido pela mídia impressa, no final de semana com uma cobertura especial do Fantástico, e parece que uma semana depois, né, já não se trata mais, o assunto deixou, porque você vai criando, né, você vai cada vez falando de fatos, né, da parte superficial de questões factuais, e você não aprofunda a discussão em cima dos temas, você está sempre criando outras coisas que vão... Você está tratando de um dos poderes da mídia. Tá? Um dos poderes da mídia é agendar a discussão pública, definir os temas que são relevantes. E agendar a discussão pública, aí, tanto pelo debate em si, quanto pela cobertura.
Um dos papéis da mídia é, por exemplo, colocar em discussão no Brasil a questão da reforma política ou a questão da maioridade penal. A mídia que controla, de alguma forma, essa agenda. A mídia sistêmica, né? Respondendo a sua pergunta anterior, eu não acho que os jornais sejam homogêneos. Sim. Os jornais não são iguais. O posicionamento do Estadão é igual ao da Folha, né? E o da Folha e do Estadão não são iguais aos outros grandes jornais do Brasil. Acho que a gente tem um conjunto de alguns jornais encastelados que tem uma posição muito pró-PSDB, que estão localizados fundamentalmente, que é a Globo, que está no Rio, mas aí os grupos de comunicação de São Paulo, notadamente Abril, Folha e Estadão. Folha e Estadão de um jeito mais comedido, né? A Veja desse jeito escrachado, explícito, posicionado, né? E a Globo também. Eu diria que os dois grandes bunkers de posicionamento sem muitos pudores políticos contra o governo e a favor do PSDB são a redação do Jornal Nacional e a redação da revista Veja. Esses são os dois lugares. O problema é que a imprensa é sistêmica, né? Quando um jornal dá, e um veículo de peso como o Jornal Nacional dá, ou uma revista com a circulação da Veja dá notícia, os outros veículos são pressionados a repercutir isso. E isso acaba pautando, inclusive, as redes sociais. As redes sociais acabam repercutindo isso. Isso é um dos poderes da imprensa, né? E um único veículo que faça uma matéria consegue fazer com que os outros também retroalimentem esse processo. Então eles controlam, vai mudando a agenda, né? Cobertura em cima disso e aí sim você percebe que existe esforços deliberados para tirar certos temas da agenda, né? Você parar de discutir, por exemplo, a questão do jato do PSB, né? Você parar de discutir as denúncias em Minas, você potencializar outras denúncias, porque nitidamente a cobertura... Você falar da Petrobras até que apareça a primeira indicação de que o PSDB estava envolvido. Daí você e depois você minimiza também esse fato e segue fazendo cobertura da Petrobras. A cobertura, como aponta lá o site Manchetômetro, que é uma metodologia da Federal do Rio de Janeiro, né, que é a atribuição de valência de positivo e negativo à cobertura, se a cobertura é positiva ou negativa, e eles acompanham eleições desde 2002. E sempre demonstrando que a cobertura é muito intensamente negativa para os governos do PT, né, e muito menos intensamente negativa e às vezes até mais positiva para os governos do PSDB. Só para citar os dados, né, para as pessoas terem uma noção do que a gente está falando, né, no Manchetômetro, nessas eleições, né, de acordo com essa metodologia desenvolvida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a gente percebeu do início, né, até o fim do processo eleitoral 554 manchetes e notícias negativas, né, sobre a Dilma Rousseff, 75 sobre a Marina e 39 sobre o Aécio. Então é claro o que a mídia ela é conservadora. Por que a mídia é conservadora? Porque o sistema de rádio e televisão do Brasil, o sistema de televisão do Brasil amadureceu durante o regime militar. Ele traz esse cacuete, né? Os políticos que foram agraciados para serem retransmissores da Rede Globo nos estados são políticos conservadores. Né? Os grandes jornais do Brasil que sobreviveram à ditadura são jornais que apoiaram o regime, ou apoiaram desde o início, ou apoiaram em certo momento, a partir de certo momento, o regime militar. E no final viraram de volta contra. Então são grandes jornais conservadores. Os veículos de esquerda, ou os veículos críticos, são todos pós a abertura democrática. Dos que sobreviveram. Não sobreviveram. Não sobreviveram. Os veículos combativos de esquerda não sobreviveram, o movimento não sobreviveu, o Pasquim não sobreviveu, né? Os jornais, Veja foi uma revista com posicionamento crítico, fez uma inflexão ideológica e nunca mais voltou. Né? Então, ao regime militar não sobreviveu nenhum veículo combativo, nenhum. Todos os que têm essa perspectiva de mundo são recentes, seja no mercado editorial, com Carta Capital, Caros Amigos, seja na internet, com a revista Fórum, a Rede Brasil Atual, são todos pós-abertura, todos. Não existe veículo de comunicação que estava em pé e que veio da ditadura para cá, que funcionava lá, que tem um posicionamento que não seja um posicionamento conservador. Então a imprensa é conservadora no Brasil.
A grande imprensa é conservadora no Brasil. Nesse sentido, Guilherme, a gente pode dizer, né, de fato, nessa, como em qualquer outra eleição presidencial, há interesse em jogo, né? Quer dizer, é o interesse dos trabalhadores, o interesse dos empresários, o interesse dos próprios políticos, enfim, a sociedade se mobiliza, né, para escolher de fato quem vai definir os rumos do país pelos próximos 4 anos. Falando especialmente da questão dos empresários do setor de comunicação, qual é o tipo de interesse que está em jogo para esses empresários num momento como o processo eleitoral? Eu acho que quando a gente fala de meios de comunicação e concessões públicas, né, não dá para você desvincular a relação, muitas vezes, de poder que se estabelece entre donos de meios de comunicação e políticos, né? Então, o Mário estava até falando, né, um pouco dessa relação, né, quer dizer, concessões que foram dadas no período do regime militar, né, para determinadas pessoas que já tinham um posicionamento ou mostraram que teriam um posicionamento favorável ao regime militar, apoiaram esse governo durante os seus 20 e poucos anos de reinado, né, digamos assim, e permanecem até hoje. E eu acho que essa que tem que ser a questão. Por que depois de tanto tempo continuam esses grandes meios de comunicação? Continuam não, eu acho que eles acumularam mais poder do que o que tinham na época da ditadura militar. São grandes emissoras que negociam suas concessões às suas afiliadas, que fazem suas trocas de favor lá, que estabelecem relações com parlamentares, políticos, enfim, impedem, por exemplo, o avanço de leis como a lei da mídia democrática, por exemplo. Né? Então, eu acho que a questão, e no momento em que a gente poderia estar avançando nesse sentido, né? Não sei se você concorda, Mário, mas acho que... Cada vez que a gente fala em regulação, essa mídia responde com a palavra censura. Né? Qual é a relação que há entre uma coisa e outra, Mário? Censura é algo que se aplica ao conteúdo e previamente. Né? É você olhar o que vai ser publicado e impedir de ser publicado porque está dizendo isso ou aquilo. Isso é o exercício da censura e isso existe. Né? Isso existe. Os donos dos jornais fazem isso cotidianamente nas redações contra os jornalistas. Né? De observar o que está sendo escrito, o que está sendo publicado e impedir que saia. A censura existe no Brasil e é praticada pelos donos dos jornais. Né? Regulação é você estabelecer regras claras para um determinado segmento. Seja do ponto... Vamos pegar só o que a Dilma disse, regulação econômica. Então, a regulação econômica é um aspecto, evitar concentração, né? Fazer algo parecido na televisão com o que se fez com a televisão fechada. Estabelecer que as televisões têm que comprar um certo percentual de conteúdo de produção independente, para que a gente tenha um modelo econômico de produção de audiovisual mais parecido com o modelo americano, que funciona economicamente. Você tem estúdios que produzem e independente, que não são transmissores do conteúdo, nem vendem o conteúdo, eles vendem para alguém que revende esse conteúdo para o consumidor final. Então, regular. Só que quando se trata de meios de comunicação, você tem um outro problema aí. É que você não está falando só de economia, você está falando do próprio funcionamento da democracia. E se a democracia é um sistema de governo que pressupõe que as pessoas tenham que ter voz no espaço público, você tem que regular de maneira a que haja uma maior diversidade possível de vozes. Ninguém está querendo silenciar os donos dos jornais nem o seu posicionamento. Né? O que a gente quer é que eles não tenham, que se diminua o monopólio que eles têm da palavra, do direito de dizer e do direito de silenciar debates, inclusive debates sobre a própria regulação da mídia, que eles silenciam completamente. Então, quando se trata de regulação, a gente está falando de algo que vem para que a gente preserve princípios fundamentais da democracia, não contra ela. Né? Os donos dos jornais, quando se manifestam, normalmente se manifestam em defesa do seu próprio interesse. Portanto, não é uma manifestação normalmente legítima, pautada no interesse público, mas no interesse particular. O próprio processo de regulação em si dos meios de comunicação, né, e é bom porque muitas vezes as pessoas não sabem, não tem esse debate, ela é, por si só, um processo de esquerda que existe nesses países como Venezuela, Cuba e tal, né? E a gente tem muitas vezes a citação dos próprios cidadãos, né, da desinformação, dizendo não, porque nos Estados Unidos a imprensa é livre, na Inglaterra a imprensa é livre, na Europa a imprensa é livre. Existe regulação, por exemplo, nesses países nitidamente capitalistas? Estados Unidos tem limitação de audiência. Se a gente propusesse isso aqui no Brasil, ia dizer que era censura.
Por que tem limitação de audiência nos Estados Unidos? Porque o mercado tende à concentração. O mercado capitalista, o livre comércio, tende à concentração naturalmente. Porque o princípio do livre comércio é que eu tente quebrar a tua empresa para que a minha fique com a tua clientela. Então, no mercado onde tinha 100, em pouco tempo tem 50, depois 20, depois 10, e o Estado tem que intervir de tempo em tempo para garantir que o livre mercado não mate o livre mercado. Né? Não, mas aí você tem a outra condição do mercado norte-americano, que é a tradição sobre a produção de conteúdos jornalísticos, que a própria sociedade entende a imprensa como uma atividade de interesse público, se envolve nesses temas, né, entende ela como uma espécie de quarto poder que está lá para vigiar, para fazer essa vigilância sobre o próprio poder, que é uma relação diferente que a gente estabelece aqui no Brasil. Então... Mas nos Estados Unidos a mídia é regulada, ela é toda privada, mas é regulada. Né? Você tem regras, você tem proibição de propriedade cruzada na Itália, né? Do sujeito ter rádio, jornal e TV na mesma praça. Você tem limitações, a limitação ao monopólio e oligopólio está na Constituição. A regulação da mídia é algo que tem um caráter estritamente capitalista, de natureza típica, um tipo de regulação típico de democracias liberais. Tem nada a ver com regimes socialistas ou à esquerda. Né? Então, o que a gente está querendo para os meios de comunicação é capitalismo. A gente quer capitalismo para os meios de comunicação. Quem não quer capitalismo são os meios de comunicação. Nós vamos fazer mais um breve intervalo e depois a gente vai voltar, né, para fechar o nosso programa no último bloco, falando de um tema específico, que é a questão da liberdade de expressão. Em especial, vamos comentar um pouco o que fez a revista Veja na reta final desse processo eleitoral. Repercute, volta já. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Ouvimos muito sobre a violência contra a mulher, mas não falamos nada. Ouvimos mentiras sobre a luta do trabalhador, mas não falamos nada. Ouvimos sobre desigualdade social, mas não falamos nada. Ouvimos sobre a falta de democracia nos meios de comunicação, mas não falamos nada. Ouvimos muito e não podemos falar. Espera aí, eu também quero falar. Comunicação para todos. Quero falar também. Olá, estamos de volta com o nosso último bloco do Repercute Paraná. Como a gente falou um pouco no final do bloco anterior, a ideia desse último bloco agora é falar um pouco sobre esse processo da liberdade de expressão. Antes da gente entrar especificamente no caso da Veja,
Teve um outro fenômeno que chamou a atenção também nessa cobertura, que foi, por exemplo, da TV Folha, da TV UOL, da TV Carta, né, de veículos de produção de grandes veículos que circulam também na internet, portanto tem um grande alcance, de fazer uma cobertura um pouco mais leve, de certa forma, inclusive um pouco mais de maneira mais engraçada, mais irreverente, né? Por exemplo, a gente teve um vídeo produzido pela TV Folha que mostra a cobertura de 2 manifestações, né, em São Paulo, uma pró-Aécio, uma pró-Dilma, e no meio das manifestações você vê, por exemplo, uma eleitora do Aécio jovem dizendo assim: eu não tenho liberdade de expressão, né? O governo do PT me tirou a liberdade de expressão, eu não posso falar o que eu quero. Quer dizer, dizendo isso ali e depois reproduzindo, viralizando na internet, e todo mundo sabendo qual era o pensamento. Quer dizer, parece um pouco dessa tentativa da mídia também de colocar, de certa forma, um espelho na frente da sociedade do tipo, se vejam, olha o que vocês mesmos estão fazendo, olha o que vocês mesmos estão falando. Até que ponto, né, isso é saudável, né, como é que vocês enxergaram esse processo ao longo dessa cobertura? É uma pena para ela que ela tenha liberdade de expressão, né? Porque ela usou muito mal, ela virou uma piada nas redes sociais. Né? Essa moça tem plena liberdade de expressão, mas usou muito mal. Ela usou contra ela, coitada. Mas acaba, né, muitas vezes o próprio tom irreverente desse tipo de cobertura, né, como por exemplo a cobertura que a TV UOL fez sobre a postura dos candidatos no debate, dizendo, olha, né, o Aécio demonstra aqui um tom arrogante, isso não é bom porque não passa confiança para o eleitorado, né, a Dilma não sorri ou não mostra atenção e tal. De que forma isso quebra um pouco, né, aquele clima da cobertura tradicional, das manchetes de jornais, da manchete do Jornal Nacional e tal, nesse meio? Acho que você acaba meio que vendo um problema, para mim é um problema, né, uma mistura entre entretenimento e informação na própria cobertura jornalística, que muitas vezes... Que é cada vez mais comum, né? Que é cada vez mais comum e que ocupa o tempo de assuntos que realmente deveriam estar sendo tratados, né? Então, isso não é só na eleição, isso é, né, meio que geral. Você vê a seleção de pautas do Jornal Nacional, ou dos grandes jornais, ou dos veículos de comunicação que são grandes. E o Terra, por exemplo, né, o Terra, 70%, 80% do conteúdo do Terra é quase entretenimento. E é uma mistura que fica cada vez menos perceptível para as pessoas. O que é entretenimento e o que é notícia nisso aqui, né? Os canais na internet das TVs são muito isso, né? Eu não consigo ler o R7, não consigo ler o G1, falam muito deles mesmo, de televisão. Mas é essa busca pela audiência, né? O grande interesse das empresas, essa é a grande questão, porque o interesse das empresas jornalísticas comerciais é lucro, né? É faturamento. E aí essa é a grande contradição com o princípio básico da comunicação, do processo de comunicação, que é se pautar pelo interesse público, que é o que diz a nossa Constituição Federal, que é o que está previsto na própria Lei de Radiodifusão, e que contrapõe essa ideia de liberdade de expressão, ou confunde essa ideia de liberdade de expressão com liberdade de empresa. Né? Que na verdade é liberdade, o que as empresas querem é liberdade de empresa, mas não liberdade de expressão, né? Porque não é todo mundo que tem acesso a esses meios. A liberdade de expressão é um direito que assiste ao cidadão, sobretudo. Como ela foi concebida desde a origem lá pelos pensadores liberais, pelo Milton, ela é o meu direito de dizer o que eu bem entender. No jornalismo ela ganhou uma outra faceta, né? No jornalismo ela se converteu no princípio do amplo contradito. O jornalismo isso está construído nos códigos de ética jornalísticos, inclusive no Código de Ética da Associação Nacional de Jornais, que uma das funções do jornalismo é promover o debate público, né? É dar vazão às grandes correntes de pensamento. Ou seja, uma das funções do jornalismo é proteger a liberdade de expressão do cidadão. E não proteger a liberdade de expressão, sobretudo, do veículo. Quando os veículos se engalfinham e se debatem pela sua própria liberdade de expressão, eles estão distorcendo o papel do que é o jornalismo. O jornalismo deve proteger a liberdade do cidadão, inclusive a liberdade do cidadão de criticar o veículo de comunicação. Né? Então é muito louvável quando você pega um veículo, e isso eu vejo em alguns casos, um jornalista que
assume uma posição, faz uma crítica e lê um leitor que faz uma crítica ao veículo ou a ele próprio. O jornalismo tem que fazer isso. E não é a favor, não é generosidade, é obrigação do jornalismo. O jornalismo protege o direito de expressão do cidadão. Quando o Veja fica se esgoelando pelo direito que ela tem de dizer o que ela bem entender, inclusive sem checar a informação, ela está distorcendo o princípio do que é a liberdade de expressão, um direito do cidadão. Nesse sentido, não apenas a defesa que esses veículos fazem de ter o direito de dizer o que quiserem, inclusive informações falsas, mas essa contrapartida de não querer, por exemplo, ser responsabilizado pelo aquilo que diz. Quer dizer, eu digo o que eu quero, eu ofendo, eu xingo, eu trato assuntos de maneira preconceituosa, mas em nome de uma suposta liberdade de expressão. Quer dizer, já dizia o Goebbels, o ministro do Hitler, que uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. Não foi, na verdade, quase isso que nós vimos, por exemplo, Guilherme, com a capa da Veja na véspera das eleições, trazendo uma denúncia contra Lula e contra a Dilma, e que agora, passado as eleições e se investigando a fundo, claro, você percebe as contradições, depoimento do advogado, cara, dizendo, olha, isso nunca existiu, não foi desse jeito, não chega a ser uma espécie de terrorismo eleitoral, inclusive, em nome dessa suposta liberdade de expressão? Eu acho que o caso da Veja vai ser mais um dos casos a serem estudados nos cursos de comunicação da Veja, mas dessa tentativa da mídia de definir a história eleitoral brasileira, como foi o caso lá da Globo, quando editou os debates, entre o Lula e o Collor, e agora a gente tem um caso que tenta, mais uma vez, uma tentativa da mídia de determinar a opinião das pessoas sobre o seu voto. E o que a gente viu ali não foi só uma expressão da vontade dos donos dos meios de comunicação, do Grupo Civita, enfim, da Abril, mas é um mau jornalismo, que eu acho que é o que a gente... É o que na verdade, mais desperta uma vergonha, talvez, Mário? Uma revolta, nós que somos jornalistas, professores, enfim, jornalistas, e que lidamos com isso todos os dias. Porque a matéria, a reportagem, quem teve a oportunidade de ler, pôde verificar que toda a fonte, todo o trabalho de reportagem, entre aspas, que foi feito ali, considera apenas uma única fonte, que é o Alberto Youssef, que até um tempo atrás, ou pelo menos até algumas semanas atrás, era um dos maiores criminosos do país, porque era responsável pelo desvio de milhões de reais, enfim. E de repente o cara é tomado como o Deus da verdade, como o cara que detém toda a verdade sobre os fatos. Então o jornalista, primeiro, não questiona isso, e em segundo lugar, não há nenhuma prova para além da própria fala do Youssef, ou de um relatório que o repórter teve acesso do depoimento do Youssef. E nesse caso, nem a fala do Youssef, ele teve informação de segunda mão, E o outro problema é como é que a Veja teve acesso a essas informações, porque eram informações sigilosas, estavam correndo em segredo de justiça, e por que ela saiu justamente 4 dias antes da eleição, sendo que a Veja sempre sai no sábado e domingo, sábado e domingo é quando a Veja circula, e dessa vez eles adiantaram a edição para quinta-feira. Então, para mim, um sinal claro de determinar a vontade das pessoas sobre o candidato que elas deveriam eleger, Mas o problema não é só esse, o problema é o mau jornalismo que está sendo praticado nesse caso aí, que precisa ser debatido, questionado para que, enfim, atitudes como essa não voltem a acontecer na nossa imprensa, Isso, Mário, isso não acaba corroborando com aquela máxima de que não é preciso que as coisas sejam verdade, elas precisam parecer verdadeiras? É o que ensina a narrativa, Um homem entra na sala e te diz, tem um urso polar no quintal. O que você sabe? Você sabe que um homem entrou na sala e disse que tem um urso polar no quintal. Você não sabe que tem um urso polar no quintal. Quem tem que ver se o urso polar está no quintal? O jornalista. E o que a gente tem visto é muito jornalismo de homens que entram na sala e dizem tem um urso polar no quintal. E a população acredita que tem um urso polar no quintal. Foi o que aconteceu com o Youssef. O que você tinha? Uma declaração. E aí, pior ainda, sem nenhuma checagem da verdade disso. É isso que a gente está vendo. Um jornalismo
rasteiro, um jornalismo declaratório, um jornalismo de muito pouco jornalismo. Tá? Praticamente o enterro fúnebre do jornalismo como prática profissional, centrada na checagem da informação e não pura e simplesmente na publicação de relatos, de declarações ou qualquer coisa que seja. Ninguém está dizendo que não tem que ser investigado, tem que ser. Desvios tem, não, né? Nesse caso tem que ser investigado, tem que ser averiguado. E é o papel do jornalista fazer. Claro, mas você só pode divulgar uma informação ou publicar uma reportagem quando você tem fontes, né? Quando você está cercado de informações que dão credibilidade para aquelas informações que você está transmitindo. E aí diz a ética jornalística, não é, você já não só pode, você deve. Você deve. Tendo conhecimento. Tendo conhecimento, você deve. Porque você também não pode investigar, saber o que aconteceu e se arvorar a liberdade de expressão para dizer ou não. Como profissional, você deve. Agora, se você não tem informação apurada, você não pode. Guilherme, rapidamente, 30 segundinhos finais do nosso programa. Vai acontecer logo, daqui a algumas semanas, em Brasília, um evento organizado pela Câmara dos Deputados, que é o Fórum Brasil de Comunicação Popular, que vai discutir justamente isso, em que processo nós estamos da regulação da mídia no Brasil, tentando forçar, inclusive com uma carta de interesse, a ser entregue agora para a presidente Dilma da tarefa que ela tem para o segundo mandato. Esse momento pós-eleição é um momento para que os movimentos, por exemplo, se organizem e pressionem nessa pauta? Eu acho que isso ficou mais do que claro, né? De que a gente precisa se organizar e de alguma maneira forçar uma revisão, uma reforma, da mesma maneira como se quer reformar a política no Brasil, que se reforme também o sistema de comunicação no Brasil. E eu acho que essas eleições provaram para nós que essa é uma pauta mais do que urgente, né? Mais do que atrasada, ela já deveria estar sendo debatida, já deveria ter avançado muito mais do que o que a gente tem visto nos dias de hoje. Então, eu acredito que sim, acho que agora é o momento, né? Quer dizer, cercado dessa crítica toda, cercado de todos esses problemas que nós verificamos, que nós precisamos avançar, precisamos rever tudo isso e em conjunto com a sociedade, sobretudo. Legal. Bom, conversamos hoje aqui no nosso Repercute com o professor Guilherme Carvalho, o professor Mário Message Júnior, sobre a cobertura da imprensa nessas eleições. Obrigado, Mário. Obrigado, Guilherme. Repercute vai ficando por aqui. Até o nosso próximo programa.